Boa tarde a todos, tá? Eu me chamo André Wagner, sou da Universidade Federal do Ceará, tá? Gostaria de agradecer ao grupo do qual eu faço parte, na UFC, né, que é o GREI, o Grupo de Redes Elétricas Inteligentes, e também agradecer ao CBGD pela oportunidade, né? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a aplicação de rede neural artificial e algoritmos de PSO para a previsão de geração de energia elétrica em uma usina solar no Ceará. Então, um breve sumário aqui do que eu vou estar falando, tá? Primeiramente, eu falarei um breve objetivo, tá? Em seguida, eu vou falar sobre a geração fotovoltaica no Brasil e no mundo, o resumo dos modelos implementados por mim, o banco de dados utilizado, a rede neural FTDNN, tá? É um dos modelos aplicados, o Particle Sword Optimization, que é o PSO, tá? Que o PSO é um modelo de otimização de funções, tá? Que nesse caso aqui específico do meu trabalho, a gente vai estar utilizando para otimização dos pesos da rede neural. Também o PSO AWF, que é uma variação do PSO, o PSO caótico, que é outra variação do PSO, tá? Os modelos de baseline adotados para fins de comparação e resultado de análise de desempenho, as conclusões e referências bibliográficas. Então, assim, num breve objetivo, né, do meu trabalho, é a previsão de geração de energia elétrica de uma usina solar fotovoltaica de 160 megawatts localizada no Ceará, a partir de diferentes modelos computacionais. Eu vou entrar mais em detalhes nesses modelos mais na frente. Sobre a geração fotovoltaica no Brasil e no mundo, tá? A gente pode dizer que a capacidade instalada da geração fotovoltaica apresentou um alto crescimento nos últimos anos, né? Isso é do conhecimento de todos. De modo que de 2017 a 2020, tá? Essa capacidade instalada cresceu de 384,5 gigawatts para 707,5, ou seja, quase que dobrou de tamanho, né? Em apenas 3 anos, tá? No Brasil, nesse mesmo período, também observou-se um crescimento alto do sistema de geração ser tanto centralizada quanto distribuída, né? Tendo o país superado 13 gigawatts de potência instalada em 2022. Ontem falou-se no Congresso já em 15 gigawatts, né, para esse ano. E o Nordeste brasileiro, nesse contexto de Brasil, apresenta elevado potencial solar, tendo uma irradiação global horizontal diária média na ordem de 5,5 kWh por metro quadrado, que é um valor elevado. Resumindo aqui os modelos implementados, como eu falei, o estudo foi feito em uma usina de 160 megawatts no Ceará, tá? Foi aplicado uma rede neural artificial do tipo MLP com unidades de atraso, que é denominada FTDNN, tá? As técnicas de treinamento aplicadas para treinar essa rede neural foram as mais variadas, a Backpropagation, PSO, PSO-AWF e o CPSO, tá? E para a comparação de desempenho, aplicou-se também técnicas de aprendizagem de máquinas já consolidadas na literatura, como o MLP regresso, o Decision Tree regresso, o linear regresso e a persistência. As 3 primeiras funções foram usadas funções padrões do Python, tá? E para a definição dos parâmetros, os melhores parâmetros, utilizou-se a técnica do grid search, tá? Para métricas de avaliação e desempenho, utilizou-se o RMSE e o MAI, também amplamente utilizados na literatura. O banco de dados utilizado compreende uma série temporal de geração de energia elétrica, tá? E de dados meteorológicos da usina. As bandeiras meteorológicas elas foram obtidas de uma estação meteorológica localizada dentro da planta, que ela obtém temperatura ambiente, umidade, radiação horizontal e velocidade do vento. Desculpa, irradiância horizontal e velocidade do vento. O período dos dados foi de 2 anos, de 30 de junho de 2019 a 29 de junho de 2021, e 50% desses dados foi usado para treino e 50% para teste, tá? O período de medição diária foi de 5 horas da manhã às 17 horas e a resolução dos dados de 1 hora. Falando um pouco mais aqui da rede neural FTDNN, ela é uma rede multicamadas, tá? Que utiliza unidades de atraso, ou seja, como a gente pode ver aí, na camada de entrada a gente tem o x de t, mas tem também o x de t-1, x de t-2, tá? E, além disso, a gente tem uma camada escondida e uma camada de saída, onde a gente está prevendo o y de t, que é um x chapéu de t, mais um delta, que é um intervalo de tempo futuro, ou seja, eu estou usando o tempo presente, os dados meteorológicos do tempo presente e de tempos passados, para prever o tempo t mais 1, o tempo futuro. Falando um pouco do PSO, ela é uma técnica de otimização inspirada pelos comportamentos sociais cooperativos e competitivos de animais que se organizam em bandos e cardumes. Então, ele opera como uma nuvem de partículas, tá? Que flui através de um espaço multidimensional. Então, assim, se na interação atual, a minha posição da partícula, as partículas inicialmente elas são dispostas em posições aleatórias. Então, se na minha interação atual, a minha posição é melhor do que a anterior, né, e eu sei disso monitorando minha função objetivo,
se ela obter um valor melhor, a minha função objetivo, então aquele valor ali da posição da minha partícula que se deslocou passa a ser o meu p-best daquela partícula, é a minha posição melhor individual, tá? E a melhor partícula dentro do grupo, dentro da nuvem, assume a posição do líder, que é a melhor partícula global, porque ela está se deslocando para o meu ponto de otimização da minha função objetivo. Tá? Este ciclo continua até que a solução ótima global ou uma restrição de parada seja encontrada. Então, falando aqui em termos gráficos, tá? Eu tenho inicialmente as minhas partículas no meu espaço multidimensional dispostas de maneira aleatória. Em seguida, inicia-se o movimento, as iterações, onde eu monitoro minha função objetivo. No caso aqui, eu quero obter o mínimo ótimo da minha função objetivo, então elas começam a se deslocar na direção desse mínimo. Mais uma iteração, mais um movimento da partícula, e aqui a gente tem a convergência de todas as partículas para o mínimo da minha função objetivo, que é a função do PSO. O PSO-WF, tá? Ele é uma variação do PSO que, além da adequação dos indivíduos ser determinada pela função objetivo, atribui um valor de vida útil para toda a nuvem. Então, se a minha posição atual ela é melhor do que a anterior, eu acrescento um valor unitário no meu age factor, tá? Que é o meu fator de envelhecimento da minha partícula. Então, a minha partícula vai envelhecer com o tempo. Se a minha posição atual ela não é melhor, além do aging factor, eu também vou incrementar o meu weakening factor, que é o fator de enfraquecimento. Por quê? Porque eu não obtive uma melhora de posição. Então, aquela partícula não está contribuindo para a obtenção da melhor posição da nuvem, entendeu? Então, assim, no futuro, ao longo das iterações, né, do algoritmo, a gente tem que a vida útil, que é a soma desses dois fatores, do aging factor e do weakening factor, ela vai obter um valor máximo e aquela partícula vai deixar de existir. E também, ao longo do algoritmo, novas partículas vão surgir, isso dá diversidade ao grupo e pode fazer com que uma partícula que surgiu ocupe o lugar do líder com a melhor posição global. O CPSO ele é outra variação do PSO, é o caótico, e além de observar a função objetivo, a gente faz uma busca num espaço caótico local. Tá? Então, depois de verificar, avaliar a minha função objetivo, eu separo as minhas 20% melhores partículas e faço uma busca nesse espaço reduzido, tá? Uma filosofia um pouco diferente dos outros dois métodos apresentados. Resultado de análise de desempenho. Para a FTDNN com técnica de treinamento backpropagation, que é uma das técnicas que foi utilizada, tá? Foi realizado o ajuste de parâmetros manualmente. E aqui nós temos os melhores parâmetros obtidos. Número de neurônios da camada escondida, 4, e foram testados vários valores. Tá? Função de ativação sigmoide, época de treinamento 250, taxa de aprendizagem 0,001, por exemplo. Tá? Vários valores foram testados manualmente e esse foi o que obteve o melhor valor de RMSE e mais, que são os erros, as métricas de erros adotadas. Os melhores parâmetros para o algoritmo de PSO, PSO-WF e CPSO como técnica de treinamento, né, de otimização dos pesos da FTDNN, também encontram-se mostrados aí. Tá? Número de neurônios também 4, da camada escondida, número de população 500, número de gerações 500, e valores limites dos pesos nesse intervalo de menos 1,5 a 1,5. Como eu falei inicialmente, os pesos, que são as partículas nesse meu estudo de caso, eles são definidos aleatoriamente. E aí, no meu caso, foi dentro desse range de menos 1,5 a 1,5. Aqui a gente tem os valores dos erros, tá? O melhor modelo implementado foi o FTDNN com backpropagation, que teve RMSE de 24,24 e mais de 16,96, isso em megawatt-hora. Lembrando que a gente está falando de uma planta de 160 megawatts, né? E os piores modelos foram o linear regressor e a persistência, os dois últimos, tá? Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o modelo FTDNN PSO AWF, onde a gente teve o segundo melhor modelo em termos de erro e o tempo de execução foi bem inferior aos demais modelos de PSO implementados. Foi 11 minutos, enquanto os demais foi na ordem de 30 minutos, 38 minutos. Aqui uma análise gráfica, tá? do melhor modelo implementado, que é o FTDNN com a técnica backpropagation de treinamento. Tá? E aqui do pior modelo, que é o linear regresso, a gente pode ver, por exemplo, no gráfico, que ele tem uma dificuldade para prever o início da geração ali embaixo do gráfico. Né? Como conclusão, a gente pode dizer que nesse trabalho foi avaliada a aplicação de vários modelos de previsão de geração de energia elétrica a partir de dados meteorológicos. Então, eu tenho dados meteorológicos no instante T e em instantes anteriores e quero prever a minha geração no instante T mais 1 no instante futuro. Tá? E conforme os resultados obtidos, verificou-se que mesmo modelos consolidados, como os pré-existentes na biblioteca Scikit-learn do Python, foram superados pelo modelo FTDNN com a técnica de aprendizado backpropagation, a técnica de treinamento backpropagation. Tá?
O segundo melhor modelo, dentre os avaliados, foi o FPDNN com técnica de treinamento PSO-AWF para a otimização dos pesos da rede neural. Aqui as referências bibliográficas. E eu agradeço a todos e estou à disposição aí para dúvidas. Ok. André, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer, então, em nome do 7º Congresso Brasileiro de Geração Distribuída,